Olá, boa noite, bem-vindo a mais um painel desta edição do Mostec e vamos falar sobre competitividade da indústria de conteúdo no contexto da digitalização. Temos como keynote speaker João Araújo, consultor independente de estratégias de negócios, tem mais de 20 anos de experiência na liderança e execução de projetos de consultoria para alta direção de organizações. Ele fala-nos a partir de Portugal. Vamos acompanhar a sua apresentação sobre o enquadramento deste tema e que vai nortear o nosso debate. Saudações a todos. É com grande prazer que participo na edição deste ano da Mostec e de alguma forma introduzo este tema que tem a ver com a competitividade da indústria de conteúdos no contexto da digitalização. Enquanto ponto de partida para esta reflexão, eu gostava de chamar a vossa atenção para a forma como o consumo de vídeo tem evoluído ao longo dos últimos anos por, digamos que, canal de consumo. Estes dados são mundiais e mostram que, de forma estimada, entre 2019 e 2020, houve um ponto de viragem em que o consumo de vídeo pela internet superou o consumo que até então era feito pelo televisor, pela televisão no seu sentido clássico. Este ponto marca, de facto, uma alteração de paradigma em relação ao consumo de vídeo e, enfim, cumpre aqui destacarmos que o vídeo, enfim, quando fazemos uma apresentação sobre mídia, a razão por que nos centramos no vídeo é, por excelência, o conteúdo mais, digamos, a forma mais enriquecida de consumirmos conteúdos. E, desse ponto de vista, a nossa reflexão vai ser centrada mais em conteúdos de vídeo e televisão. Se associarmos a esta alteração um outro dado, que é o facto de o consumo não linear, ou seja, o consumo gravado, on demand, ser muitas vezes superior ao consumo live, digamos assim. Estes dados são dados, por exemplo, do mercado português, em que 70% dos conteúdos são consumidos, digamos assim, são visualizados de forma gravada, ou on demand, versus 50%. Este dado complementa também, digamos que, um cenário que acaba por ser o ponto de partida para os impactos que vamos ver de seguida. O aspecto fundamental deste ecossistema nos últimos anos tem a ver com a entrada dos serviços de streaming. De facto, a Netflix, a Amazon Video, o Disney Plus são, de alguma forma, um dos grandes disruptores do contexto mídia, conforme o conhecemos até agora. Estes serviços de streaming, ou por vezes, enfim, descritos como Subscribe Video on Demand, efetivamente têm hoje um peso significativo do ponto de vista de consumo mundial, sobretudo em geografias em que a internet, portanto, tem condições infraestruturais mais favoráveis. Este fenómeno, que está muito relacionado com o que falávamos ontem, há pouco, sobre o consumo, digamos, de conteúdo pré-gravado, este fenómeno tem uma correlação inversa com aquilo que acontece do ponto de vista de ligações de Pay TV. Se olharmos para países em que a penetração de streaming services é significativa, aquilo que vemos é que, do ponto de vista do Pay TV, são, digamos que, países que até estão em decrescimento do mercado de Pay TV. E, portanto, há aqui, digamos, uma correlação negativa, por exemplo, em países como Portugal, em que ainda existe, relativamente a outros, uma baixa penetração dos serviços de streaming, ainda temos também um crescimento, ainda que moderado, dos serviços de Pay TV. Portanto, isto é um aspecto interessante, sobretudo para operadores, em que claramente se compreende que existe aqui uma ameaça latente, mais evidente noutros mercados,
e mesmo em mercados emergentes como o de Moçambique, permite-nos, digamos, perspectivar o que será um futuro não tão distante assim. Outra tendência prende-se com a hiperpersonalização daquilo que são os conteúdos vídeo que neste momento estão disponíveis no mercado. Ou seja, basicamente, uma das formas de ilustrarmos isto, aqui com o gráfico do lado esquerdo, é precisamente compreendermos qual é que é a percentagem de tempo em que segmentos distintos, neste caso o segmento 16-34 anos e o segmento 55-80 anos, qual é a percentagem de tempo em que existe uma sobreposição de consumo do mesmo conteúdo. E como vemos, em 2015 era praticamente 60%, mas há uma queda muito forte que foi acelerada pelo lockdown, pelo confinamento, e que ilustra de forma absolutamente gráfica e com um grande impacto aquilo que é a disponibilidade, no limite, conteúdos quase que configurados para segmentos muito específicos, onde acaba por produzir uma divergência em relação ao consumo. Este fenómeno tem impactos não só nos geradores de conteúdo, mas também em toda a cadeia, e se associarmos este fenómeno, que tem a ver com o tipo de conteúdo que interessa aos segmentos, ao fenómeno de onde é que é consumido o segmento, conseguimos compreender a magnitude desta situação. De facto, aqui temos uma perspectiva por meio, e neste primeiro círculo temos o consumo por meio em relação a todos os adultos, à população toda, e onde podemos ver que 63%, praticamente 2/3 do consumo de vídeo, ainda é feito, digamos assim, naquilo que é o broadcaster tradicional, o canal de televisão tradicional. No entanto, podemos ver isto ao contrário e, de facto, 1/3 já é um consumo de conteúdos de vídeo no YouTube, no Facebook e nos subscribe de video on demand, portanto, nos streaming services. Este fenómeno é absolutamente exacerbado e acelerado quando olhamos para a população mais jovem. Aí, de facto, a população mais jovem de facto tem um contacto com a televisão tradicional, como a conhecemos, de cerca de 1/3 para ver vídeos. De facto, todos os outros meios assumem uma preponderância muito superior, o que é, efetivamente, um dos aspectos fundamentais da reflexão de hoje. É compreendermos que as gerações, a chamada geração Millennium, têm características muito diferentes daquelas que são tipicamente identificadas na restante população. Outro aspecto, digamos que a destacar, tem a ver com aquilo que na gíria chamamos as streaming wars. E, de facto, basicamente a competitividade destes players que estivemos a falar e o seu poderio, nomeadamente financeiro, têm levado a uma corrida ao conteúdo. E, portanto, nos últimos anos tem-se assistido a investimentos absolutamente, digamos que não previsíveis há alguns anos, sobre conteúdos próprios. Grande parte destes investimentos, 18 mil milhões de dólares, 9 mil milhões de dólares, obviamente aqui a Disney estava a preparar a sua entrada neste mercado, e, portanto, com um investimento superior à Netflix, mas estes investimentos são investimentos que, digamos, ilustram uma corrida pela produção de conteúdos próprios, que, enfim, é também suscetível a algumas críticas. Alguns analistas acabam por pôr em causa a qualidade, não é? Portanto, estimam em quase 100 filmes por ano produzidos, onde provavelmente haverá 10 bons. Esta estratégia de quantidade tem sido validada se olharmos para a correlação entre, digamos que,
volume de conteúdo próprio e receitas. E, portanto, numa primeira fase esta correlação tem sido positiva. Aquilo que também é unânime é que estamos a chegar, se já não chegamos, a uma zona de insustentabilidade deste ciclo. E, portanto, basicamente, aquilo que a maior parte dos analistas prevê é que exista uma correção de preço para permitir continuar, digamos assim, com não este nível de produção de conteúdos, mas mesmo um nível relativamente inferior exigirá necessariamente uma correção de preço. Adiciona ainda outro dado, que é, enfim, em vários anos de indústria dos mídia, há um número mágico que é o número 13, que é o número, digamos, de canais que uma família, que um agregado familiar tipicamente vê. Isto dados americanos, enfim, confirmados por vários estudos, e aquilo que aconteceu quando os operadores aumentavam, digamos, o seu pacote para 25 canais ou 50 canais, o número mantinha-se essencialmente, e ainda se mantém hoje, em torno dos 13 canais. O que tem conduzido a críticas sobre a forma de agregação dos conteúdos e a forma típica que os operadores seguem de pacotes com muita quantidade e às vezes ainda com pouca flexibilidade de escolha para os consumidores. E, portanto, é uma das mensagens é que, de facto, a guerra pelos conteúdos, pela produção de conteúdos e a disponibilidade, no limite, pode gerar uma certa, digamos, confusão no próprio consumidor. Isto numa situação e num contexto em que, há pouco falávamos dos streaming services, em que existe um limite para a penetração destes serviços. Mantendo-nos aqui na realidade, enfim, para a qual temos dados, que é a realidade americana, enfim, o número aqui é $30. Portanto, 3/4 da população não pagará mais $30 em serviços de streaming. O que quer dizer que existirá hoje em dia muito mais oferta do que isso e vai haver uma concorrência ainda mais feroz. Portanto, se quisermos, não só vivemos um período de grande personalização dos conteúdos, mas no limite de algum excesso de oferta que será corrigida necessariamente nos próximos anos pelo mercado. A título ilustrativo e muito associado à realidade específica de Moçambique, evidentemente que naquele investimento que se referia há pouco tem existido alguns episódios de tração de indústrias locais. No caso de Moçambique é interessante porque, de facto, o filme Resgate foi o primeiro filme dos países africanos de língua oficial portuguesa a constar do catálogo permanente da Netflix. E, portanto, é um aspecto simbólico, se quisermos, mas que deve ser interpretado com alguma reserva do ponto de vista de isto ser uma tendência, digamos assim, com um significado estrutural e material. Como dizia antes, o investimento que foi feito num período vai ter tendência, neste momento, a estabilizar ou mesmo a reduzir nos próximos anos. Portanto, enfim, é uma nota, digamos assim, um apontamento, mas é algo que não constitui propriamente uma fórmula para as novas produções e criações. Infelizmente, os circuitos de comercialização mais tradicionais, digamos assim, continuarão a ter que ser, digamos assim, equacionados. Estamos a falar muito de serviços de streaming, mas convém não esquecermos aquilo que é, à data de hoje, até um tipo de player que tem muito maior preponderância no consumidor, nomeadamente no consumidor moçambicano. Tem a ver com as plataformas eletrónicas e as redes sociais. Portanto, o Facebook, designadamente, o Instagram e por aí fora. Essencialmente, as incursões destes atores naquilo que são o mídia tem sido ainda uma incursão experimental, embora com grande poderio económico, como estas empresas têm, que já criaram distorções significativas de mercado, nomeadamente no mercado das licenças e dos direitos de transmissão televisiva. É o caso, e está aqui, do Facebook, que essencialmente acabou por ganhar os direitos de transmissão da Liga Espanhola de Futebol no subcontinente indiano.
A Amazon comprou direitos da transmissão do torneio de ténis de Wimbledon e, portanto, enfim, o incumbente, que era a Sky, perdeu esses direitos há 2 anos e, portanto, apesar de não ser ainda uma presença, digamos, estrutural no campo dos mídia, evidentemente que são players com uma força também incrível, com um poderio económico até mais significativo do que as empresas que falámos anteriormente, e além disso, aportam a isso uma capacidade de inovação que, por exemplo, eu ilustro aqui com o caso do Instagram, por exemplo, de permitir funcionalidades de co-watching, ou seja, misturar, digamos, a proposta de valor de rede social e de comunicação entre dois utilizadores da rede em simultâneo com uma visualização de um filme. Isto é o tipo de experiências mais bem conseguidas ou com pior sucesso, mas que para estes gigantes é muito fácil de implementar e de testar. Portanto, basicamente aquilo que é unânime em todos os analistas é que no momento em que estas plataformas entrarem mais a sério, evidentemente que temos, digamos, competidores com um poderio ainda mais forte e, digamos, com uma pressão ainda mais significativa. Há aqui outro eixo absolutamente fundamental que tem a ver com a relevância do gaming, dos jogos eletrónicos, e de uma convergência muito acelerada entre aquilo que é o mídia tradicional e o gaming. Em 2019, na carta aos acionistas, a dada altura, a gestão da Netflix dizia uma coisa super interessante, que era: concorremos e perdemos, portanto reconhecia que concorriam e perdiam, com o Fortnite, esse jogo mundialmente conhecido, portanto, uma lógica de multiplayer, portanto, online, perdíamos para o Fortnite. E isso para nós era mais importante do que propriamente o concorrente também do serviço de streaming, que era a HBO. Este tipo de afirmações mostrava bem aquilo que acabou por ocorrer e que foi uma notícia dos últimos 2 meses, que é precisamente, por exemplo, os planos da Netflix de começarem a ter na sua plataforma não apenas os filmes e as séries, mas também jogos. E, portanto, digamos, isto era a preparação do terreno, porque de facto trata-se de um mercado que tem muitas conotações e, ao contrário do que às vezes ainda pensamos e temos alguns preconceitos em relação a este mercado, é um mercado em que o género feminino começa a ter representatividade e que, por outro lado, os segmentos mais jovens são minoritários. Portanto, é interessante olharmos para, isto é um perfil demográfico dos utilizadores globais deste tipo de jogos, é interessante percebermos que, de facto, abaixo de 24 anos, estamos só a falar de cerca de 1/3 dos utilizadores. Portanto, acabam por ser já um mercado muito, muito massificado, de grande escala, em que existe uma complementariedade absolutamente incontornável para um criador de mídia e para um operador de mídia. Isto, aliás, é visível, por exemplo, nos anunciantes. Temos aqui uma equipa de jogos com empresas como a AT&T, a BMW aloca no seu esforço de marketing o patrocínio a estas equipas e, portanto, começamos a ter uma indústria muito significativa. No caso dos agregadores de conteúdos, começam a existir não apenas programas de esportes, mas canais dedicados de esportes com um sucesso significativo. Aqui em Portugal temos um canal recente a ter lançado pela SIC especificamente para esse público e, portanto, é algo que neste momento é absolutamente incontornável para o ecossistema de mídia. E neste momento avançar um pouco sobre quais as alternativas, digamos, de monetização que é colocada quer aos criadores de conteúdos, quer aos broadcasters, quer aos agregadores ou mesmo aos operadores. E organizo estas alternativas em 4 blocos fundamentais. A primeira, que está ilustrada aqui até neste pequeno filme, tem a ver com a forma como os conteúdos, neste caso aqueles painéis publicitários,
são dinâmicos de acordo com as audiências em causa. Obviamente, aqui neste caso trata-se de uma transmissão televisiva em que esta customização é feita na origem, mas isto é muita ilustração, muito gráfica de audiências distintas a serem expostas a conteúdos distintos, o que permite um alcance, quer geográfico, quer de personalização e de efetividade muito superior. Nessa linha, e fazendo a ligação com aquilo que se chama publicidade endereçada, aquilo que referíamos há pouco como uma grande percentagem de consumidores a visualizarem o seu conteúdo de forma gravada, portanto on demand, faz com que isso seja uma oportunidade para, nomeadamente, operadores possam, digamos, introduzir publicidade alocada àquele perfil específico e, portanto, no limite, publicidade mais valorizada não só pelos próprios consumidores, mas pelos anunciantes que têm a certeza de existir um target mais específico. Há um aspecto, enfim, o TV Shopping é algo que tem 30 anos, todos nós nos lembramos dos anúncios a dizerem para ligarmos para um determinado número de telefone, mas hoje em dia aquilo que temos é precisamente uma interatividade tecnológica que permite que essa ligação, digamos, com a vertente comercial seja muito mais imediata e intuitiva e, portanto, permitindo compras de impulso. Esta é uma série específica e não é por acaso que é da Amazon, e basicamente ao se visualizar a série na Amazon estamos imediatamente na capacidade de fazermos uma compra a qualquer momento. E portanto esta interligação entre o product placement, que também é algo, enfim, já datado, mas um product placement dinâmico, com ligação fácil à transação, é também uma tendência interessante. Por último, na lógica da interatividade, as apostas desportivas, portanto, introduzidas no próprio consumo, portanto, de forma direta no equipamento onde está a ser visualizado, também é algo que começa a ser experimentado. É incontornável, neste momento, não falarmos sobre a pandemia e basicamente escolho aqui só um dado que me parece ilustrativo, que tem a ver com conteúdos não ficcionais, portanto, conteúdos noticiosos. E tem a ver com o salto que existiu, não só nos Estados Unidos, mas aqui como em outros países fundamentais, o salto que existiu do ponto de vista de conteúdos pagos. E este salto tem a ver com um fenómeno que normalmente se fala de flight to quality, que tem a ver com em períodos de crise ou de ansiedade ou de incerteza, existir aqui a necessidade de obter fontes credíveis. Aqui, no caso dos Estados Unidos, também se junta a questão das eleições, mas de facto foram fenómenos que justificaram o pagamento de muitas pessoas do acesso a conteúdos noticiosos de credibilidade reconhecida. Isto é um fenómeno que tem, enfim, várias tonalidades no mundo. Infelizmente não temos dados sobre a África, mas de facto os países nórdicos têm uma percentagem significativa de pagantes, mas mesmo países em que existe muito ainda a cultura de conteúdo ser algo grátis, já apresentam dados relativamente recentes que indiciam algum significado. A pergunta que se coloca e que muitos têm colocado é se este salto e estes números são algo para ficar, digamos, sustentado nos próximos anos ou se existirá uma correção. De facto, tende-se a considerar que vai haver uma correção, ainda que exista se olharmos para a série mais longa, algum crescimento, ainda que moderado, ao longo dos últimos anos. Há pouco falávamos sobre a visualização dos vídeos e, de facto, aqui aquilo que destacamos é, do ponto de vista, se quisermos, físico, do ponto de vista de equipamentos, o crescimento absolutamente fundamental dos tablets e dos smartphones no consumo de vídeo. Quer dentro de casa, quer fora de casa. Como sabemos, muito da utilização destes equipamentos é feita em casa, noutras divisões, onde eventualmente não há televisor, ou mesmo junto ao televisor como segundo ecrã. Isto é uma tendência que já era significativa, foi aqui propositadamente expurgado 2020, porque é um ano em que, enfim,
E todos nós fomos, digamos que, em algum período, forçados a ficar em casa, mas de facto verifica-se aqui um crescimento significativo destes equipamentos, que aqui também é ilustrado do ponto de vista de tempo, existindo uma diminuição, digamos assim, do consumo dos minutos em frente ao televisor e um aumento, se quisermos, naquilo que são, neste caso aqui, conteúdos não broadcast, conteúdos, portanto, que não são tipicamente os canais generalistas normais, existe um aumento significativo nos outros equipamentos, nos outros devices. Isto também é visível aqui, se virmos que, de facto, os outros devices são muito associados ao outro consumo. Portanto, esta questão dos equipamentos é relevante, sobretudo no contexto de uma nova tecnologia como o 5G, que ainda vai incrementar mais este tipo de consumo fora de casa e, portanto, há estimativas que dizem que o consumo de vídeo vai representar 75% do tráfego móvel global. É interessante também perceber que 1/3 dos consumidores de serviços de streaming, por exemplo, dizem que a dimensão do ecrã é absolutamente irrelevante para aquilo que vê, o que também não deixa de ser algo interessante. Por último, e antes de concluir, gostava só de dizer o que é que podemos esperar em termos destas categorias de mídia e entretenimento. E verdadeiramente, isto é um estudo feito com base num inquérito. Este estudo ainda é muito focado nos Estados Unidos da América, mas é interessante que, precisamente na categoria Media Entertainment, é uma das categorias onde os inquiridos, cerca de 40%, afirmam que no futuro próximo irão consumir bastante menos desta categoria. Aliás, algumas estreias de novos filmes, novos espetáculos, vai acontecer em simultâneo nos meios digitais enfim, todo o receio que neste momento existe tem um peso, ao contrário do que acontece noutras indústrias, em que o regresso digamos, ao nível de gasto pré-pandémico é mais ou menos o mesmo, portanto, em alguns casos até com aumento de consumo. De facto, o media entertainment externo, portanto, os eventos, os concertos, as peças de teatro, os cinemas, a tendência, de facto, é que sofram de forma mais estrutural no pós-Covid. Portanto, isto, obviamente, para os streaming services funciona ao contrário, portanto, continua a haver aqui um maior crescimento, mas, e para não centrarmos a nossa conversa unicamente nos conteúdos, digamos, digitais e remotos, de facto, do ponto de vista mais físico, as notícias não são animadoras. A título apenas de síntese, e fazendo aqui uma recapitulação do que estivemos a falar, efetivamente falámos aqui sobre conteúdos e, enfim, se há alguma regra de ouro que se mantém é de facto a diferença entre conteúdos live e on-demand e, por outro lado, de ficção e de não ficção. Mas falámos aqui, enfim, da relevância crescente do consumo não linear, portanto, gravado, dos conteúdos gerados pelos próprios utilizadores, do gaming, de formatos curtos que têm sido tentados por vários operadores, nomeadamente adequados para plataformas e redes sociais, alguma ficção interativa de que há vários exemplos e, portanto, digamos que os conteúdos, se juntarmos a isto uma tendência que tem a ver com conteúdos de facto valorizados cada vez mais, levam a fenómenos de cord cutting, ou seja, de o consumidor não estar interessado, na verdade, em ter um agregador que faça o trabalho por si, mas basicamente está interessado em ter, digamos que, uma boa ligação à internet e faz ele essa seleção. E estes são os principais dados do ponto de vista de conteúdos. Por outro lado, falámos da agregação e dos problemas que se colocam, por exemplo, aos operadores quando desenham pacotes de canais, portanto, pacotes versus a flexibilidade à la carte de dar aos consumidores a possibilidade de escolherem em cada momento, às vezes com variações de dias, aquilo que pretendem ver num determinado pacote ou debaixo de um determinado contrato.
Enfim, aqui na agregação também se colocam as questões dos direitos que falávamos há bocado e não como agregador tradicional, mas as próprias plataformas eletrónicas a desempenharem esse papel. Portanto, não só repositório de conteúdo gerado pelo utilizador, que é o caso do YouTube, mas depois em si mesmo com serviços de agregação, como são o caso dos serviços pagos do YouTube. Em termos de modelo de receitas, falamos aqui de várias coisas, portanto, não só o Subscribe Video On Demand, o Pay TV, portanto, a forma como existem aqui algumas canibalizações entre estas várias diferentes dimensões, mas depois outras formas de monetização, como é a publicidade interessada ou o television commerce, que tivemos a oportunidade de ilustrar com exemplos. Em relação depois à logística e, digamos, à distribuição de sinal, portanto, continua a haver, do ponto de vista de equipamentos, uma preponderância dos operadores. Cada vez mais o cliente vai querer ter a liberdade de configurar, até do ponto de vista de equipamentos, aquilo que quer ter e que não quer ter, e muitas vezes da sua própria propriedade. E isto são tudo aspectos que acabam por impactar a montante no tipo de plataformas terem ou não terem hardware. Portanto, estas são decisões que têm que ser tomadas e que depois também têm reflexo nos próprios ecrãs. Como vimos aqui, muitos ecrãs, muitos equipamentos diferentes de consumo, telefones, tablets, os próprios browsers e muitas opções. E, portanto, uma das grandes decisões é em que tipo de plataforma e, digamos, no limite de equipamento faz sentido ou não apostar, porque existe aqui uma fragmentação muito grande e os investimentos para estar presente em alguma continuam a ser investimentos muito significativos. Aliás, e do ponto de vista de direct to commerce, que acaba por ser aquilo que alguns produtores de conteúdos têm feito, e há vários casos desses, por exemplo, no caso português, a própria SIC, com o lançamento da Opto, mas sobretudo muitos exemplos internacionais e, por vezes, os melhores exemplos até são exemplos de conteúdos muito específicos próprios, como é o caso, por exemplo, da Fórmula 1, em que a própria organização da Fórmula 1 tem uma aplicação direta, direct to consumer, independentemente da distribuição por tradicional, tem uma aplicação onde, digamos, os utilizadores conseguem ver conteúdos exclusivos e outros ângulos e várias horas de reportagens e acaba por ser um conteúdo muito específico que justifica uma monetização direta. Portanto, essa é a grande decisão e é aquilo que se coloca como um dos desafios estratégicos para estes players todos que constituem, no fim de contas, mais do que um ecossistema, pela sua disrupção, pela sua volatilidade, aquilo que muitas vezes é apelidado como uma media jungle. Basicamente, eu muito agradecido pela vossa atenção, deixo os meus contactos, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João Araújo, por estas notas introdutórias e por esta caracterização daquilo que são as transformações que a indústria de conteúdo sofreu no atual contexto da pandemia da Covid-19 e também do acelerar da digitalização. Passo a apresentar o painel que me acompanha aqui no estúdio, Dr. Vítor Mbebe, PCA da TMT, operador público de rede de televisão digital, e também João Ribeiro, representante da MultiChoice. E junta-se a nós também, a partir do Brasil, Luís Guedes, que é fundador e CEO do grupo EPIC, Ecossistema Empreendedor de Economia Criativa. E vou começar exatamente por si, Luís Guedes, para continuarmos a olhar as perspectivas de outras geografias em termos do entendimento desta transformação que a indústria de mídia vive, a indústria de conteúdos vive no contexto atual. João Araújo falava da pandemia da Covid-19 como tendo acelerado a subscrição de vídeo on demand, principalmente em geografias onde a qualidade da internet é muito elevada. Também falava dizia que os conteúdos em vídeo podem representar 75% do tráfego móvel global. Isto num contexto onde a dimensão do ecrã não importa muito para estes consumidores, pelo menos para um terço destes consumidores.
A questão que lhe coloco é que como é que olha para esta mudança de paradigma imposta pela pandemia da Covid-19? Ok, muito gosto de estar aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho o nosso panorama aqui no Brasil, né? Nós hoje temos 210 milhões de pessoas e pensando nesse tamanho de público, é muito claro a gente entender que existem diversas formas de experiências em cima de conteúdos, né? Em cima dos multimeios de conteúdo. Uma coisa que a gente tem observado muito, inclusive trabalhado com isso aqui, é o conceito não só da multimídia, como da transmídia, né? A transmídia, no momento que a gente fala do crescimento contínuo do vídeo, a gente não pode esquecer dos outros meios que também conectam com ele, tal qual podcasts, esse consumo por áudio está crescendo muito, muito, muito. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está em trânsito, ela está em algum tipo de automóvel, e naquele momento ela não vai ficar olhando um vídeo, mas é que ela quer consumir um conteúdo. Então o podcast ele também se torna um veículo de conteúdo. Já falando de gerações mais novas, sobretudo as gerações Alfa, Y e Z, essa geração ela é uma geração multitelas. Então, não raro a gente encontra jovens entre 15 e 35 pessoas que estão consumindo conteúdo ao mesmo tempo em 3 telas. É claro que isso tem muito a ver com a capacidade de entrega de tecnologia, de link de internet, de sistema de telecomunicações local do país que estamos falando. Mas é uma tendência muito natural que cada vez mais essas gerações elas consumam de forma não única, não apenas o vídeo, mas o vídeo, o podcast, o Twitch, que é uma plataforma que está crescendo muito, que é uma plataforma de games, que inicialmente começou fazendo streaming de games e as pessoas trabalhando e já está expandindo para outras áreas. Por exemplo, está tendo concertos, apresentações de bandas dentro do Twitch, que inicialmente era uma plataforma para games dentro do Twitch. E muitas vezes o conceito das 3 telas acontece. A pessoa está vendo o Twitch ali, está acessando outra coisa no computador e outra no seu celular. O Gartner, ele nos entra com uma informação extremamente relevante para tudo que estamos falando hoje aqui, é que em torno de 2025, 65% da população mundial será a geração Y, Z e Alpha. E é uma geração que ela pensa diferente, ela consome o conteúdo diferente. Então, uma tendência também muito grande que nós temos visto e que corrobora com a pesquisa do Gartner é que essa geração ela é totalmente influenciada pelos chamados creators. Os creators, os influencers digitais, que eles mesmos estão passando para um momento de passarem a ser os produtores de conteúdo. Então a gente sai de uma era, vamos colocar assim, em que as grandes corporações de comunicação eram as detentoras da criação e divulgação de conteúdo, para uma nova era que qualquer pessoa passa a se tornar uma produtora de conteúdo. Porque ela pode fazer o conteúdo dela e pode estar colocando isso através do Instagram, que começou, como exemplo, com uma plataforma de fotos e há 2 meses atrás já anunciou que eles não querem mais ser uma plataforma de fotos, e sim uma plataforma de vídeos. Olha que interessante. Por outro lado, o YouTube, enquanto uma plataforma que sempre foi de vídeo, começa a oferecer o conceito do microlearning, do microvídeo com entre aspas, né, os stories deles, que é o shorts, para entregar conteúdo rápido. Então isso também é uma outra tendência, uma tendência de um consumo cada vez mais
amplo de oportunidades de conteúdo, porém de conteúdos menores. Sobretudo porque essas gerações são gerações ansiosas, então ela não gosta de ficar muito tempo. Hoje, por exemplo, aqui nas nossas produções, a tendência natural é que as produções fiquem em torno de 10 minutos, por exemplo, um YouTube. Você pega um TikTok, você pega um Instagram, geralmente os vídeos não passam de 3 minutos. Então eu acredito também que em termos de consumo de conteúdo, esse tipo de tendência de conteúdos mais rápidos, multimeios e transmodais, e quando eu falo transmodais, eu estou dizendo que o mesmo conteúdo sendo linkado de formas distintas, porém com o mesmo tema, em vários meios. Legal? Então, eu acho que, em termos da tua pergunta, é esse ponto de inflexão que eu trago aqui para a mesa, para a gente pensar, será que é esse mesmo o caminho que devemos seguir? Como nos adaptar a esse caminho? Como provermos esses conteudistas que agora, a cada melhoria da tecnologia, conseguem ter mais recursos para produzirem conteúdo, versus as grandes distribuidoras, como foi muito bem colocado pelo João aí, de streaming, né? Que cada vez mais a gente tem plataformas de streaming, cada vez mais essas plataformas de streaming, elas são apresentadas ao público de uma forma, de uma oferta muito grande, e no final das contas você fala assim, olha, eu já estou com tanta oferta de streaming que parece que eu estou voltando a ter aquela oferta da TV a cabo. Luiz Guedes. Porque a TV a cabo já colocava todos os streamings, né? Luiz Guedes, quando fala em novos influenciadores digitais, os novos produtores de conteúdos, como é que vê a relação deles com as empresas de mídias ou com os agregadores de conteúdos? Será uma ameaça ou terá uma convivência pacífica nos próximos tempos, impulsionando de forma saudável a concorrência? Perfeito. Olha, vou falar por experiência própria. Aqui no Grupo Epic nós temos uma empresa só de creators. Nós temos hoje em torno de 38 creators. Esses creators, eles têm um alcance de 60 milhões de seguidores. Então, na hora que você pensa que você tem um grupo que alcança 60 milhões de pessoas, isso em termos de pensamento de oportunidades para as empresas, ele passa a ser mais forte, inclusive, do que campanhas naturalmente realizáveis. Eu não gosto muito de ver esse movimento como um movimento competitivo. Pelo contrário, eu acredito que as empresas elas têm que observar, novamente, mais um dado do Gartner, que as gerações Y, Z e Alpha, elas são 70% influenciáveis pelos seus creators. Tá legal? Então, qual é o caminho que eu acredito que o mercado vai se consolidar em muito pouco tempo, e a gente está vendo vários movimentos desses no mercado? Esses creators, esses influenciadores digitais que têm um bom conteúdo, que têm a sua peculiaridade de informação, que têm a sua autoridade enquanto expert, eles começam a se tornarem embaixadores das empresas. Na hora que as empresas começam a ver que um conteudista tem um discurso, tem uma forma, tem uma apresentação que tem conexão com a marca, essa empresa naturalmente ou começa a usar esse conteudista como um propagador de produtos, filosofias, cultura, valores, branding da empresa, ou simplesmente chega para aquele creator e fala assim, olha, o seu conteúdo está tão afinado com o que a gente faz, o seu público final está tão afinado com o que a gente faz, que eu gostaria de te oferecer a oportunidade de ser nosso embaixador. Então, no momento que a gente começa a pensar que um
possível concorrente passa a ser um possível aliado, a gente muda um pouco essa perspectiva dos creators, dos influenciadores estarem em conflito com as marcas, né? Eu acho que naturalmente o caminho que iremos ver cada vez mais, porque cada vez mais o mercado, as plataformas oferecem oportunidades dos creators se tornarem cada vez mais ativos, cada vez mais propagarem, é as marcas entenderem esse conceito e trazerem os creators e influencers para dentro de casa. Da mesma forma, a gente está vendo uma tendência muito interessante, que é os apresentadores, os jornalistas, os comunicadores das grandes mídias começarem a ir também para o mercado de creators para ter a sua própria voz em termos de assuntos específicos, que não simplesmente do que eles apresentam. Isso também é muito interessante. No que diz respeito a esta tendência crescente também da subscrição do vídeo on demand, onde o consumidor escolhe quando, como e o que quer consumir. O que isto significa na correlação com a indústria tradicional? Significa que há uma transformação para substituir ou uma transformação para criar aditivos que possam também suscitar a atração do consumidor atualmente? Pronto. O que eu acredito? Nós vivemos num mundo que existe um processo que é tecnocultural. O que é um processo tecnocultural? Geralmente a cultura ela muda de acordo com a tecnologia. A tecnologia vai trazendo novas oportunidades e a cultura vai modificando. Se a gente observa algum tempo atrás, por que nós tínhamos tantas TV a cabo? Porque, primeiro, nós não tínhamos oferta de streaming, segundo, nós não tínhamos oferta de uma série de conteúdos que poderiam ser consumidos na hora que o usuário queria. Naturalmente, com a expansão da internet, com a melhoria dos links e com as smart TVs, as TVs inteligentes, você já começa a poder colocar todos os players de streaming dentro da própria televisão. O que não significa que você precisa mais ter um box que fazia exatamente isso há um tempo atrás. Tá? Então, isso já é um aspecto tecnocultural. Então, as pessoas, uma tendência natural também dessas pesquisas é que mais de 60% desses jovens não consomem mais TV como acreditamos que consumia antigamente, né? De você sentar na frente de uma TV e consumir o que está passando na hora. Esse jovem, ele é um jovem que nasceu com a internet, que ele nasceu com os games, ele nasceu com a interatividade. Então, para ele, não faz muito sentido eu ver algo que você está me dizendo que eu tenho que ver, na hora que você está dizendo que eu tenho que ver. Não. Na cabeça deles é assim, eu quero ver o que eu quero ver, na hora que eu quero ver. Então, naturalmente, o streaming, ele vem para oferecer essa oportunidade. O jovem fala assim, olha, eu quero assinar a Disney Plus, por exemplo, a Amazon, a Netflix, porque ali eu vou ter uma oferta, um portfólio, que eu vou ver o que eu quero na hora que eu quero. E eu vou fazer isso através da minha smartphone, do meu smartphone, do meu tablet, do meu computador, através da minha Smart TV, porque ali eu já tenho toda essa tecnologia para me inserir. Então, a TV, ela passa a ser uma grande tela de computador, porque as TVs estão virando computadores. Na verdade, elas estão virando um ecrã, uma tela que você tem os aplicativos, vários aplicativos, que não somente do streaming, e ele consome. E aí, naturalmente, vem a subscrição desses canais de streaming, desses conteúdos, para que as pessoas possam até consumir isso de uma forma premium do que eles querem. O mesmo acontece hoje com os conteudistas digitais. Vários conteudistas digitais que têm hoje um alcance maior, eles têm sempre o que a gente chama de modelo freemium. Eles têm um modelo de muito conteúdo free, que estão sendo ali divulgados no YouTube, no Twitch, no Instagram, no Facebook, que pode ser consumido. Mas se você quiser ir além, se você quiser consumir mais,
você tem que pagar uma subscrição de um conteúdo adicional. Por fim, eu queria só fazer correlação com a questão da TV aberta. A TV aberta, ela naturalmente, ela terá que se adaptar conforme a tecnologia vai melhorando, conforme a telecomunicação for melhorando, o link for melhorando, para um modelo híbrido. Um modelo também transmídia, um modelo que existem ali a programação síncrona que está sendo passado, que as pessoas que estão consumindo a TV, que não estão preocupadas, às vezes a gente simplesmente quer falar assim, olha, eu não quero me preocupar em pensar o que eu quero ver agora, eu quero simplesmente sentar na TV e ver o que a curadoria deste canal está me oferecendo. Isso não vai mudar, a gente sempre gosta de curadoria também, para a gente não ter a oportunidade de pensar qual o conteúdo que eu quero. Mas, em paralelo, Luiz Guedes, também penso que o essencial... a possibilidade... Penso que o essencial ficou percebido. Voltamos para si, estamos juntos neste painel, mas queria agora também compreender com os que me acompanham aqui no estúdio a perspectiva nacional. Como é que a pandemia da Covid-19 impactou na indústria de conteúdos a nível nacional? E começo por si, João Ribeiro. Obrigado pelo convite e olá a todos. Eu acho que nós temos aqui uma grande descrição daquilo que são as potencialidades, não é? E depois temos a nossa realidade, ok? Portanto, nós temos esta capacidade toda tecnológica, ela existe, ela está no mercado, mas depois nós temos a realidade, como é que ela chega aos utilizadores, que disponibilidade que os utilizadores têm para utilizar. E, felizmente, nós temos essa capacidade, temos essa tecnologia e foi também utilizada de grande maneira em Moçambique, exatamente porque houve conteúdos que os canais de televisão deixaram de produzir, porque não havia eventos, por exemplo, não havia espetáculos, não há desporto, não havia eventos ao vivo, houve uma mudança muito grande no conteúdo que os canais de televisão estavam a oferecer aos seus telespectadores e houve a necessidade de substituir esse conteúdo. As pessoas em casa também procuravam alternativas, não podiam sair de casa, o que é que iam fazer, como é que iam se divertir, que informação é que iam ter. Como vimos, houve uma mudança no paradigma, portanto, houve mais televisão, mais conteúdo a ser assistido por streaming do que conteúdo ao vivo no canal de TV. Portanto, não foi só na Europa, penso que aqui também isso poderá ter eventualmente acontecido, em muito menor escala, obviamente. E quando digo terá acontecido, não sei se ultrapassou, porque nós não temos esses dados, mas houve uma evolução, de certeza que houve uma evolução, houve mais consumo de streaming. Temos o exemplo de conteúdos que dispararam e que até em momentos determinados não houve condição de na internet se conseguir ver determinados ou seguir determinados conteúdos. Portanto, houve essa adaptação. Eu acho que os conteúdos, os criadores de conteúdo trouxeram a sua arte, trouxeram a sua música, trouxeram o seu performance, utilizando os canais possíveis, criaram esses espaços. Houve muitos conteúdos que foram criados na altura, Fica em Casa, que obrigavam as pessoas, quer dizer, que facilitavam a permanência das pessoas em casa para a ocupação do seu tempo livre. E isso aconteceu com esta utilização da tecnologia e da criação destes conteúdos. Obviamente que também há outras coisas que esta tecnologia, que a tecnologia dos traz, a digitalização dos traz, e que é possível, porque o equipamento é mais barato, a forma de produzir é mais fácil, a qualidade do conteúdo é ótima, portanto ela pode chegar às pessoas. E isso notou-se. Agora, não terá sido para todo o nosso público, porque há pessoas que, infelizmente, no nosso país não têm acesso a esta tecnologia. Não conseguem aceder à internet com a velocidade suficiente para terem esse conteúdo disponível. Também não tem capacidade financeira, porque infelizmente também o custo da internet é um custo ainda meio proibitivo para certas famílias. Portanto, esta dicotomia, vimos com a passagem da educação, a interrupção das classes e a passagem ao ensino à distância, que a solução encontrada foi a própria TV. A TV normal, a TV clássica, através da telescola, porque o online não era possível para todas as pessoas não têm devices, não têm capacidade de ter em sua casa os instrumentos necessários para poder acompanhar certo tipo de conteúdos. Mas obviamente que em Moçambique também houve este salto e houve este aproveitamento, digamos, da tecnologia para servir esse objetivo, penso eu. No atual contexto, o mercado não é local, é global. E quando falamos de competitividade, o país deve se posicionar também para poder penetrar neste mercado global. Quais são os desafios que o nosso país tem hoje para poder aproveitar estas oportunidades que a tecnologia cria e facilita de levarmos também os nossos conteúdos à arena internacional?
Primeiro, eu acho que é fundamental democratizar essa tecnologia, fazer com que ela chegue a todos. Nós temos, infelizmente, muito poucas áreas com boa cobertura, quer seja por GSM, quer seja para falar ao telefone, quer seja para usar a internet. Nós saímos das cidades capitais e temos dificuldade, temos certa dificuldade na estrada para comunicar, para acessar a internet como deve ser. Portanto, há que melhorar tudo isto, e falo só da internet. Em termos de produção de conteúdo, João Araújo deu o exemplo do filme Resgate como um dos primeiros filmes palopes a estar disponível na Netflix, mas com algum receio em termos de evolução a longo prazo. Moçambique tem ou não tem potencial para se fazer presente nestas plataformas com produções de alta qualidade? Pronto, eu acho que o processo aqui passa por um investimento grande na qualidade. Nós temos que ter produto próprio, produto que seja diferente, mas que tenha qualidade de produção. Nós não podemos apenas adaptar formatos, que é uma solução simples, digamos, que muitos produtores fazem. Quer dizer, tem um formato internacional que funcionou, vamos pegar nele e vamos fazê-lo aqui. E fazemos-lo à nossa maneira, como nós costumamos dizer. Essa nossa maneira não tem a qualidade, porque nós também não temos os recursos todos necessários. É preciso haver um grande investimento por parte dos produtores, por parte dos investidores em produção, para que essa qualidade aconteça. O Resgate é um exemplo, há outros filmes nacionais, por exemplo, que eu acredito que têm tanta qualidade quanto. Infelizmente, tudo isto também é um negócio, tudo isto passa pelo lobby, pela capacidade de chegar lá. Como se chega à Netflix, como se chega a este canal, como se chega ao distribuidor de conteúdo. Portanto, este é um conhecimento que ainda não é tão democrático, digamos assim, e que tem os seus caminhos. Portanto, obviamente que eu acredito que haja mais espaço, mas como ele disse e disse bem, é um exemplo daquilo que é possível e que será difícil atingir a curto ou médio prazo. Mas já há mais conteúdo e há conteúdos disponíveis com alguma qualidade para poder fazer parte das plataformas. Não temos só a Netflix, nós também temos, nós próprios temos uma plataforma, temos o Showmax, nós temos o DSTV, por exemplo, que tem conteúdos e que também tem conteúdos africanos e também vai passar a ter conteúdos nacionais, moçambicanos. Esses conteúdos são para ser distribuídos por essa plataforma e é preciso que eles cheguem até à plataforma para poderem ser distribuídos. Todo esse jogo se tem que fazer para ser notório, não é? Vítor Mbebe, olhando para toda esta caracterização ao nível internacional da mudança que a digitalização e a própria pandemia da Covid-19 propiciaram para a indústria de conteúdos, no contexto desta concorrência feroz, como é que nós podemos nos reinventar para não deixarmos a caravana passar e encaixarmos também a nossa carruagem neste comboio e lograrmos resultados? Bom, eu penso que nós temos que seguir a carruagem, não é? Ou entrar dentro da carruagem, não podemos ficar atrás. É verdade que temos dificuldades estruturais, conforme disse muito bem o João, a questão da nossa rede de internet, a questão da penetração da própria rede na população. Nós sabemos que aqui em Moçambique, grande parte da população que tem acesso à internet está nas cidades. E nas cidades só temos cerca de 40% de agregados familiares, os restantes 60% estão no campo, então não conseguem ter acesso a essas tecnologias. Mas o que tem acontecido é que há uma adesão bastante significativa, apesar das dificuldades, e isso é positivo. E pensamos que com o andar do tempo nós poderemos lograr bons resultados. E quando nós vimos que ultimamente, quando há conteúdos interessantes, mesmo daquilo que são conteúdos tradicionais da televisão aberta. Neste momento, por exemplo, estamos a assistir ao julgamento que é produzido pelas televisões, mas que grande parte das pessoas consegue acessar através da internet. Então, isso já é bastante significativo e algumas televisões que tinham índices muito baixos em termos de visualizações na internet, agora com o julgamento houve um aumento muito considerável. Então, isso significa que as próprias televisões têm que começar a explorar melhor essa ferramenta, sabendo que quando há conteúdos atrativos, a população consegue aderir facilmente a essas plataformas. E olhando para o facto de estarmos num mercado global, quando se trata de produção e difusão de conteúdos, a competitividade é além fronteiras. Como é que olha para o nosso mercado do ponto de vista de produção e também do ponto de vista de concorrência com os novos produtores de conteúdos, os influenciadores digitais? Sim, em termos de comparação, nós somos necessariamente muito fracos em termos de produção.
Se formos a ver o que se produz aqui em Moçambique, é produzido maioritariamente pelas televisões. As televisões é que produzem, mas os conteúdos são produzidos para as televisões. Nós não temos grandes empresas de produção de documentários, de filmes, de seriados, de novelas, e isso ainda faz falta. E acredito que se apostar nessa área, atendendo a um número cada vez maior de televisões, isso pode vir a fomentar e acelerar o crescimento desse setor. Neste momento, por exemplo, aqui em Moçambique, nós já temos cerca de 60 televisões autorizadas. Então, 60 canais de televisão, não é possível essas televisões produzirem para elas próprias, tudo. Então, tem que encomendar alguém. Então, esse alguém ainda não existe com potencialidade para poder alimentar essas televisões, e essas televisões também ainda não têm um poder econômico para poderem comprar essa produção. Portanto, é algo que ainda vai levar algum tempo para nós podermos alcançar esse objetivo. E qual é o peso dos influenciadores digitais na equação da competitividade e da concorrência? O peso é significativo, conforme disse muito bem o Guedes. Eles estão no mercado, eles de fato são influenciadores, significa que têm um público. O Guedes falou, por exemplo, em 60 milhões de seguidores no Brasil, portanto, esse é o dobro da população de Moçambique. Então, nós também devemos apostar nesses influenciadores. E no caso das nossas empresas de televisão ou de gestores de plataformas, nós devíamos incentivar esses influenciadores, não olhar para eles como concorrentes, mas como parceiros. Já tenho visto algumas experiências, incluindo da própria MultiChoice, que já usa algum desses influenciadores para poderem fazer a promoção da sua marca. Acredito que a própria TMT e os outros operadores também podem muito bem usar esses influenciadores, que é para poderem fazer vincar a marca e não olhar para eles como concorrentes em termos de audiência. E na qualidade de operador público de rede de televisão digital no nosso país, a maior preocupação da TMT é com a quantidade ou com a qualidade? Bom, neste momento, no princípio, foi com a quantidade. Não naquela dialética de que a quantidade faz a qualidade, porque nem sempre isso acontece. Mas, de fato, nós queríamos ter mais canais na plataforma. Neste momento já conseguimos um número de 22 canais abertos, gratuitos, mas ainda temos, conforme eu disse, 38 canais que querem entrar na nossa plataforma, mas que já não tem espaço. Então isso já constitui um desafio para nós, para olharmos para a qualidade como um elemento a considerar no futuro. Porque se houver qualidade na plataforma, isso será bom para nós, será bom também para o público. João Araújo, volto para si para colocar-lhe uma questão inerente a esta transformação que o mundo está a viver hoje. Ela é real e é praticamente, não se pode recuar. Estamos num caminho sem volta. Como garantir o crescimento e sustentabilidade da indústria de conteúdo neste contexto e que alterações de modelos de receitas são desejáveis para as indústrias de conteúdo poderem se manter no mercado? Sim, de facto, as alternativas, e enfim, procurei dar uma síntese, têm a ver com necessariamente uma maior personalização. E essa personalização é suportada pela tecnologia. Hoje em dia é possível personalizar conteúdos e esses conteúdos tornam-se mais atrativos para os anunciantes. Isto do ponto de vista, diria, da linha de receita tradicional que todos nós fomos habituados a considerar nesta indústria, que é a linha publicitária. Portanto, efetivamente a tecnologia permite dar uma segunda vida à receita publicitária por intermédio da personalização. Como vimos, personalização até em conteúdos diretos, personalização no acesso a conteúdos gravados com base na informação dos consumidores, dos clientes. Evidentemente que isto coloca depois questões muito interessantes que estão a ser endereçadas no outro painel, que têm a ver com questões regulatórias, mas efetivamente o gatekeeper da informação é aquele que terá mais
capacidade competitiva. Seja esse gatekeeper o operador, seja esse gatekeeper diretamente o broadcaster ou o gerador de conteúdo que faz, digamos, o direct to consumer e, portanto, salta o operador. E, portanto, no fim do dia, o maior conhecimento sobre o consumidor, sobre o seu hábito de consumo, no limite sobre até a composição do seu agregado familiar por via indireta, por via dos gostos. Isso é uma característica muito relevante do ponto de vista de monetização futura. Mas existem outras formas que vimos que têm a ver com o renascimento, ou uma versão 3.0 ou 4.0 do product placement e das ligações diretas a comércio e, portanto, tentar simular na vertente de consumo de mídia aquilo que é, por exemplo, um comportamento por impulso. E isso, por exemplo, a Amazon, através da sua plataforma vídeo, falo de forma exemplar pela ligação à Amazon na sua essência, que é, digamos que, uma plataforma de comércio eletrónico. E, portanto, estas características são características que permitem monetizar e permitem, enfim, ganhar, inventar e reinventar fontes de receita nos vários pontos da cadeia. Eu gostava só de abrir a pergunta e, de facto, o que parece é que muito daquilo que estamos aqui a discutir, podemos discutir a velocidade a que vai ocorrer em Moçambique, mas é difícil de imaginar digamos, um percurso que não seja semelhante a este. Eu diria que quando nós fazemos este esforço de perspectivar uma situação mundial, global, macro, e quando a projetamos para a realidade local no terreno, eu acho que Moçambique eu sintetizava o que estava aqui a ser dito em duas alavancas de sentido contrário. Uma, que todos os intervenientes tocaram, tem a ver no sentido negativo destas projeções, tem a ver com a penetração da internet. Portanto, os últimos dados que eu consegui consultar sugerem 10% de população com acesso à internet e não com acesso à internet necessariamente de elevada capacidade, e isto claramente é um travão, é uma alavanca de sentido negativo a muito do que estamos aqui a falar. Mas eu diria que, com a mesma intensidade, temos uma alavanca no sentido positivo, e elas acabam por se anular, que tem a ver com a estrutura demográfica do país. Portanto, estamos a falar de 45% a 50% da população ter menos de 15 ou 16 anos. E isto é uma alavanca no sentido contrário, porque, objetivamente, esta geração de 14 anos dificilmente irá consumir alguma vez mais conteúdos de forma, por exemplo, linear, a não ser que sejam conteúdos em direto, como uma transmissão desportiva ou como um noticiário. Portanto, essa regressão a um consumo, como dizia o Luís, um consumo em que alguém escolhe o que eu quero, no limite essas pessoas a única coisa que vão querer, única, entre aspas, é uma boa ligação à internet. E, portanto, basicamente não querem um agregador. Podem, em alguns casos, confiar na capacidade de curadoria, que é diferente do que ser agregador, na capacidade de curadoria de uma ou outra entidade, um influenciador ou o que quer que seja. Mas um agregador, alguém que me diz, agora vamos ver isto, isso é algo que é impensável nessa geração. Portanto, eu diria que temos estas duas alavancas muito fortes, mas em sentidos contrários. No limite, podemos pensar se elas não se anulam. Luís Guedes, qual é o seu entendimento sobre as oportunidades que um país como Moçambique tem para alavancar nesta corrida, neste contexto de grande competitividade? João Araújo falava aqui de duas alavancas, uma no sentido contrário, que é a internet, que aponta como um travão, e outra como uma alavanca de oportunidades, que é a característica demográfica de Moçambique. No seu entender, quais são os desafios que um país em desenvolvimento como Moçambique tem para poder tirar proveito deste ecossistema da digitalização? Perfeito. O meu entendimento é o seguinte: da mesma forma que a gente tem, no momento que nós tenhamos um cenário
que ele ainda está começando, vamos colocar assim, a sofrer uma transformação digital, e geralmente essa transformação digital ela vem pelo próprio aspecto tecnológico, né, da possibilidade da telecomunicação melhorar, do acesso à internet melhorar, e seja por alguma coisa que é um fato externo, como foi a pandemia. Né? É notório que 67% das empresas elas resolveram começar a sua transformação digital durante a pandemia. Então isso é natural. Eu vejo o seguinte: vamos observar o que já aconteceu em outros países que já passaram por isso, né? E aprender com os erros e com os acertos desses países. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com o Daniel Davi e falando, olha Daniel, o cenário é muito parecido com o cenário que nós tivemos aqui no Brasil há algum tempo atrás. Então, existem coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, coisas que poderiam ter sido funcionadas de uma melhor forma, mas que em todas as oportunidades, aprender com os erros alheios, aprender com quem já fez e errou e acertou, é sempre menos estressante do que tentar e errar. Né? O custo da tentativa e erro ela é menor do que o custo de aprender com quem já fez e falar assim, então vocês fizeram isso? Então ok. Assim, de uma forma muito, muito direta, um dos principais pilares para qualquer transformação digital, e aí a gente está falando inclusive transformação digital dos conteúdos para o formato digital, sem dúvida alguma é o acesso à internet, como o João falou. Né? E sobretudo para o público jovem. Um público jovem, que a gente está falando de Moçambique, que chega a 45%, abaixo de 15 anos, é um público que realmente ele não vai estar preocupado em ver televisão. Ele vai querer ter acesso a esses conteúdos através do YouTube, através do computador, através do aplicativo e através dos videogames. Então, essa base, ela tem que ser trabalhada. Né? Primeiro a base tecnológica, porque de nada adianta a gente estar conversando sobre tudo isso se as pessoas não têm a possibilidade de ter acesso aos recursos, né? Sobretudo os recursos de telecomunicações e recursos tecnológicos. E segundo, que todos, por exemplo, foi citado 60 canais, né, que vocês têm em Moçambique, com tantas outras empresas, significa que é preciso dar atenção a esses produtores de conteúdo, porque são eles que vão atender cada vez de uma forma mais massiva a esse público consumidor. Então é preciso ser criados polos de tecnologia, criados estúdios, criados polos de desenvolvimento para esses creators, para essas produtoras, etc. Porque elas é que vão suportar a médio e longo prazo esse consumidor que está cada vez mais consumindo. E um último fechamento aqui é que também aqueles consumidores que já estão acostumados com um modelo síncrono de absorção de conteúdo, tal qual uma televisão que está passando ali a grade de conteúdos de uma forma síncrona, esses também, aos poucos, conforme eles veem o mercado se modificando, eles começam a se converter também. Tá? Eles começam a se converter também. Um dado muito interessante que acabou de sair é que durante a pandemia, mais de 70% das mulheres, olha que interessante, começaram a consumir games através de aplicativo. O mercado feminino, que não é um mercado tão conectado, tal qual o masculino, com um mercado de jogos, começou a jogar na pandemia. Por quê? Certamente impactado por tudo que está acontecendo ao redor. Tá legal? Então é isso que eu queria colocar. Eu acho que a oportunidade é maravilhosa. Eu sempre acho que aprender com os erros e acertos dos outros é menos estressante, menos custoso do que aprender com os nossos erros. É pegar belos exemplos que existem no mundo, não só do Brasil, como tanto em outros locais que existem esse movimento, e falar assim, olha, o que aconteceu? Como aconteceu? Se juntar com empresas locais, se juntar, fazer fóruns de discussão como esse que está acontecendo, para ir aos pouquinhos fazendo essa transformação. Mas, por fim, a base é tecnológica, telecom. Se as tecnologias de apoio de internet não vierem suportando tudo isso que a gente está falando, de nada adianta a gente estar conversando sobre isso, porque simplesmente as pessoas não vão ter acesso a esse tipo de coisa.
No seu entender, como é que perspectiva o futuro? Sombrio ou maravilhoso? Sei que é otimista na perspectiva de que as oportunidades estão lá e existem, mas há um caminho a percorrer para poder beneficiar dessas oportunidades. Que caminho é que um país como Moçambique deve trilhar neste momento para melhor aproveitar essas oportunidades? Colocou aqui a questão da internet, da tecnologia, mas acredito que outros fatores também podem determinar o sucesso. Como é que perspectiva? Com certeza. Bom, você já respondeu metade da pergunta, porque eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? Não só por como eu sou, mas também pelo que eu vejo, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu acho que a tendência natural é cada vez mais os países emergentes, os países que estão começando a trabalhar com a transformação digital, se adaptarem ao novo modelo mundial que está acontecendo. E o que eu vejo também é que, independente de uma vontade própria, né, do país, da sociedade, da cultura mudar, existem instrumentos externos, existem forças externas. Nós vivemos num mundo globalizado. Hoje mais ninguém está sozinho. Todos estão se observando. Então, existe uma série de oportunidades, e digo até de fundos de investimento, tá? Fundos de investimento. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, João Araújo de Portugal, sabe dos fundos de investimento, né, de 2020, 2030 de Portugal, que tem interesse em auxiliar a internacionalização de uma série de empreendimentos que podem ser utilizados, inclusive, para Moçambique. Eu acredito que Moçambique tem uma força de mão de obra, né, a ser trabalhada, que é maravilhosa se conseguirmos, efetivamente, dermos as bases educacionais, tecnológicas e, efetivamente, de incentivo para que isso funcione. E, novamente, enquanto um bom otimista que sou, eu acredito que isso é um processo natural. O processo natural, ele pode acontecer de duas formas. Ou a gente simplesmente espera e as coisas vão acontecendo naturalmente, de uma forma orgânica, ou seja, a gente tem uma jornada maior, a gente tem uma jornada que talvez seja, inclusive, mais estressante, tá legal? Mas que naturalmente eu acredito que vai acontecer, e eu falo muito isso também em relação às experiências que temos aqui no Brasil. E, por outro lado, a tendência que eu acho mais interessante, que é uma tendência que tem um potencial de crescimento socioeconômico muito grande, são grupos de empresários, pensadores e influenciadores começarem a se juntar, criar ecossistemas que pensem como vamos desenvolver esses pilares de desenvolvimento técnico-cultural para transformar Moçambique numa grande referência de crescimento. Porque na hora que a gente fala que 45% da população tem menos de 15 anos, isso é maravilhoso, porque treinar crianças e adolescentes é mais fácil do que treinar adultos. Então, se já trabalharmos na base dessa educação, na base desse conteúdo, dessa tecnologia, com esse público, que eu diria que vai dos 15 ao 35, Moçambique tem tudo para explodir como uma maravilhosa referência, não só na África, como no mundo inteiro. Tá legal? Então eu sou bastante otimista, seguindo alguns passos aí que outros países já realizaram. João Ribeiro, Luís Guedes diz que Moçambique tem tudo para explodir, é muito otimista em relação às oportunidades que o país pode captar neste novo ecossistema de digitalização. Que experiências internacionais é que Moçambique pode aproveitar-se delas para a indústria de conteúdos em Moçambique e, de facto, catapultar? Eu acho que algumas delas já foram aqui dadas o exemplo, não é? Nós já estamos, inclusive, a aplicar alguns desses princípios, não é? Portanto, nós já temos um processo de migração feito, estamos na fase do switch-off, estamos a libertar espectro, temos mais canais disponíveis graças a esse processo de digitalização. Mais canais significa mais conteúdo, como estava a dizer o Vítor, portanto, há muito mais canais que estão a produzir. A questão é se estes canais têm sustentabilidade a longo prazo ou se assentam em modelos de negócio que são falíveis e que vão acabar não progredindo durante muito tempo. Portanto, isso é
é fundamental. A produção do conteúdo em casa, a produção do conteúdo do influencer, da pessoa que faz o seu próprio conteúdo, essa vai continuar, essa vai progredir rapidamente. Aquela que é o conteúdo para o canal, os canais que nós falamos hoje da televisão comum, esses têm outros princípios, têm outras coisas que podem influenciar ou não a sua subsistência. Portanto, nós temos que aprender, efetivamente. Isto é uma oportunidade, porque este atraso relativo dá-nos a distância, não é? Portanto, podemos ver o que aconteceu nos outros países e aplicar como está aqui a ser dito. Acho que isto é um modelo e todos os países que já passaram por esse processo servem como referências, quer sejam referências negativas ou sejam referências positivas. A nível da produção dos conteúdos, acho que também nós já estamos a aprender com isso. Nós temos tecnologia aqui, temos criadores que estão a trabalhar. É preciso investir em formação, é preciso trabalhar, porque não basta ter também só essa tecnologia. Nós vemos que já temos canais que têm tecnologia digital, mas não notamos em casa nenhuma alteração na forma como vemos esse conteúdo. Ele continua a ser o mesmo, continua a ser empacotado e apresentado da mesma maneira. Não vemos o benefício dessa digitalização, a não ser na qualidade do som e da imagem. Mas há outros benefícios que vêm com o processo de digitalização, que estão ligados ao conteúdo, como ele falou, o sincronismo entre aquilo que estamos a ver e aquilo que se pode fornecer ao mesmo tempo, através de outras plataformas. Vemos também um pouco disso, a aplicação portanto, pegar naquele conteúdo e apresentá-lo em diferentes formatos, para diferentes telas, digamos assim, para o YouTube, para o Twitter, etc. Eu acho que já estamos nesse caminho, nós já começamos a trilhar esse caminho. Agora, o processo vai ser um pouco mais longo que noutro sítio qualquer, mas se calhar vai ter um benefício, porque aprendendo... É um caminho confortável do ponto de vista de rentabilidade? É um caminho difícil. É um caminho difícil, porque é um caminho de investimento também. Esse investimento não é só na tecnologia, tem que ser na formação, tem que ser na criação de hábitos, porque nós falamos do influencer, por exemplo, mas nós ligamos o influencer aqui. É o número de cliques que ele tem? É essa influência que nós estamos a medir? Ele é tão influente quanto o número de cliques que tem? Ou há realmente uma mudança de comportamento de um público? Porque ele influencia essas pessoas. Portanto, nós nem temos sequer ainda essa capacidade de medir esta influência que sofremos desses fazedores de conteúdo. Portanto, há aqui um caminho para percorrer, mas obviamente que, embora difícil e longo no tempo, ele é possível de fazer e vai acontecer, porque isto impõe-se. É esta tecnologia que vai impor a nova regra, não é? E vai acabar por acontecer. Portanto, nós vamos ter multiplataforma, vamos ter conteúdos produzidos desta maneira e vamos ter que nos adaptar. Portanto, estamos neste caminho. Acho que todos os canais estão a caminhar por aí. Como dizia o Vítor, temos o exemplo daquilo que está a acontecer hoje com este julgamento, que está a ser transmitido em diferentes plataformas, com diferentes comentários, com diferentes saídas e aproveitamentos. Portanto, a matéria já não é só naquele momento ao vivo, mas já há todo um aproveitamento que vem dela através dos canais possíveis. Nós próprios, como distribuidores de conteúdo, também temos esses canais a existir. Nós pegamos num conteúdo que estamos a transmitir e transformamos-lo na rede social. Temos sites para cada um deles, onde as pessoas podem deixar a sua opinião. Há uma interatividade, mesmo que o conteúdo seja linear. Portanto, a pessoa vai à página, a pessoa deixa o seu parecer, tem uma resposta. Portanto, há esse aproveitamento que está a ser feito e acho que é um caminho que vai acabar por ser positivo no final. Vítor Bebe, que modelos de rentabilidade podem ser criados? Bom, penso que tem a ver um pouco com aquilo que é o desenvolvimento da economia, né? Modelos, há muitos. Nós podemos seguir os modelos que foram aqui enumerados pelo orador principal, mas temos que ver aquilo que é a realidade da nossa economia. Então, se não houver incentivos para essa área de criação de conteúdos, e esses incentivos não estou a falar só de incentivos do governo, não estou a falar de incentivos do próprio mercado. Falei há pouco tempo, por exemplo, que as televisões que estão a surgir, além de fazerem o orçamento só de pessoal, de estúdios, etc., também que façam um orçamento para comprar conteúdos, para comprarem conteúdos locais, conteúdos nacionais. Então, é isso que vai dinamizar a indústria. Portanto, eu penso que temos que ir por esse caminho e são esses modelos adaptados à nossa realidade que podem trazer frutos no futuro. Naturalmente, conforme disse o João, muito bem, há canais que poderão não aguentar, poderão sucumbir, mas eles têm que se reinventar de modo a poderem continuar no ar e têm que ganhar as audiências e têm que ganhar os anunciantes e que é para terem sustentabilidade. Caso contrário, vão ter que fechar.
E de que forma é que esta indústria de conteúdos pode disseminar conteúdos de uma variedade cultural, uma panóplia de culturas, preservando também o nacional? Bom, eu penso que isso está patente, né? E está claro que hoje em dia grande parte do público moçambicano gosta daquilo que é local, gosta daquilo que é moçambicano. Quer dizer, que nós já não temos aquela paranoia antiga de queremos ver só novela brasileira ou novela mexicana. Quer dizer, hoje em dia isso já está passado à moda, as pessoas já se interessam por conteúdos locais, por talk shows nacionais. E nós vemos a programação das nossas televisões, por exemplo, o fim de semana, estão viradas para aquilo que é o conteúdo local, em termos de espetáculos, em termos de debates. Então já há um interesse nacional e isso é bom e nós temos que incentivar isso. Portanto, eu penso que o futuro é promissor. Temos que sair um pouco de Maputo, porque as coisas ainda estão concentradas no Maputo, por uma razão muito simples, os meios de produção, o pessoal, está tudo concentrado no Maputo. Então temos que começar a sair um pouco para as províncias, explorar um pouco o que há em termos culturais nas outras províncias, porque as audiências também estão lá. O futuro é promissor também no que respeita a perspectivas de rentabilidade da indústria de conteúdos no atual contexto de competitividade mais alargada, com diferentes formas de difusão e consumo de informação? Sim, eu acho que é promissor porque essa multiplicidade de plataformas acaba criando oportunidades para todos. Mesmo agora nós temos canais de televisão que ainda não conseguem transmitir de forma tradicional, mas que transmite através das plataformas, tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo no Facebook. Portanto, a tecnologia acaba abrindo portas para que todos possam entrar no mercado e possam competir e possam ocupar o seu espaço. Muito obrigado, Vítor Mbebe. Muito obrigado, João Ribeiro. Extensivos agradecimentos também para João Araújo e Luís Guedes, que se juntaram a nós a partir de Portugal e Brasil para esta reflexão em torno da competitividade da indústria de conteúdos no contexto da digitalização. Este painel termina por aqui. Voltamos a ver numa próxima oportunidade.